Amém? Vamos orar aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Pai, pelo Teu poder e a Tua graça, eu peço a Ti neste momento, Pai, que haja da Tua unção aqui, vem falando ao nosso coração, Senhor, que não venha eu falar, Pai, mas que o Senhor trabalhe, que o Senhor fale em cada coração aqui, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia, no nome de Jesus. Vem operando com o Teu reino e a Tua justiça, Pai. Vem operando com a Tua graça e a Tua misericórdia, no nome de Jesus. Irmãos, nós vamos abrir aqui em João capítulo 6, versículo 5. João capítulo 6, versículo 5. No João, eu vou ler aqui pelo telão e vou ler pelo telão e vou ler aqui na Bíblia também, tá? Só que eu vou estar em outro livro aqui, tá bom? Só pra gente completar. No João fala assim, vamos lá. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu e disse: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quantos eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Até aí. Volta lá para o primeiro versículo, por favor, que eu li, que é o 5, versículo 5, 6, 5. Irmãos, no versículo 6, 5, ele vai falar assim, ó. Então, levantando os olhos ao céu, e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse: Filipe, onde... Pode ficar aí, não vou continuar não, vou parar por aí mesmo. Ele pergunta, Jesus, olha só como que é a situação. Jesus está vendo a multidão vir, ter com ele. O que ele está fazendo? Ele fala assim, ó, está vindo a multidão. Ele já sabe o que vai fazer, Deus já tinha dado direção para o que ele ia fazer, mas ele pergunta para Filipe: meu irmão, presta bem atenção. Eu não sei o que eu vou fazer, mas Jesus sabe o que ele vai fazer. Ele já sabe o que vai fazer. Às vezes nós estamos passando por um desafio, por alguma situação, mas Jesus sabe o que ele vai fazer. No versículo, aqui na outra versão, não precisa abrir não. E sabendo que a multidão seguiu, os recebeu e falava do reino de Deus e sarava a necessidade. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se eles disseram: despede a multidão. Presta atenção. Nessa versão aqui, está em outro livro, tá? Não vai procurar que você não vai achar. O que eu li agora está em outro livro, tá no Lucas.
fica aqui no João. Vamos ficar aqui. É a mesma mensagem, é a multiplicação dos pães, tá bom? Ela está na versão do Mateus, na versão do Marcos e na versão do Lucas. Presta atenção. Jesus, pela versão do João aqui, o que ele fala? Para a gente completar o nosso raciocínio. Porque cada um enxergou uma coisa. O João viu uma coisa, o Marcos viu outra, o Mateus viu outra e o Lucas viu outra. Então a gente completa o nosso raciocínio. E já o dia começando a declinar, então chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe, despede a multidão, para que, indo aos campos e às aldeias ao redor, se agasalhe e ache o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Irmão, presta atenção. O que os discípulos falam para ele? Aqui na versão de João, ele fala assim, ô Felipe, multidão vem vindo. Põe aí. Jesus leva Felipe. Multidão vinha ter com ele. E disse a Felipe, onde compraremos pão para esses? Então parece que tá o sentido, parece que não tá. Jesus tá falando, onde que a gente vai comprar pão onde a gente vai comprar pão para eles? Irmão, Jesus está falando para o Felipe. Mas o que acontece na outra versão aqui? O Lucas fala assim que os 12 foram ter com ele. E falando assim, Jesus, despede a multidão, para que a multidão vá e compre pão. Então vamos fechar o nosso raciocínio. Aqui Jesus fala para o Felipe, Felipe, para onde que a gente compra pão? Então essa completa a outra versão, certo? Irmãos, Jesus perguntou aquilo para experimentar. Por quê? Porque pela versão do Lucas, que vem primeiro aqui, nessa sequência, eles estão indo até Jesus. Aí entra essa parte aqui que Jesus pergunta para o Felipe. Mas ele já sabia o que ia fazer. No versículo 6 diz assim, mas dizia isso para experimentá-lo, para testar o Felipe, porque ele bem sabia o que havia fazer, irmão. Jesus, ele não precisa de mim, não precisa de você, ele já sabe o que vai fazer. Mas ele nos leva a situações, mas dizia isso para experimentar, porque ele sabia o que havia de fazer. Jesus já sabe o que vai fazer na sua vida. Jesus já sabe o que vai fazer na minha vida. Eu ainda não sei qual que é o meu raciocínio, qual que é a minha ideia. Pela versão do Lucas, olha o que ele fala. E já o dia começava a declinar. Então, chegando a ele os 12, disseram-lhe, despede a multidão para que, indo aos campos e aldeias ao redor, agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele disse, dai-lhe vós de comer. E eles disseram, olha só, não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nos próprios formos comprar comida para todo este povo, porquanto ali, aí fala a quantidade de pessoa. No versículo 7, põe aqui, fica tranquilo, tá? Que você vai entender. Isso, Filipe respondeu, 200 dinheiro. Eles não tinham isso. Filipe, ele falou assim, por essa versão aqui, ele fala assim, se a gente tivesse, a gente só tem 5 pão aqui e 2 peixes. Aqui ele fala assim, 200 dinheiros de pão não lhe bastaria para que cada um deles tome um pouco. Irmão, olha só, o que Jesus quer que eu e você entenda? Que muitas vezes nós chegamos em condições extremas. O que é extremo? Extremo. Aqui é o extremo.
daqui para lá já é o outro como, tá no extremo. Extremidade. Então eu chego em situações extremas de milagre, de desafio. Por quê? Porque Jesus quer me levar naquela situação para que eu aprenda alguma coisa. O que ele faz? O que ele quer me mostrar? O que ele fala assim? Põe no versículo 8 aí, por favor. Um dos seus. Aí, segura aí, que esse daí tá diferente. Aí ele fala assim, ó. Mas ele disse: dai-lhe vós de comer. Irmão, o que eu preciso entender? O que Deus está falando comigo e com você? Chegou uma situação que eles estavam num lugar deserto. Não tinha nada. Qual que era a condição ali? A condição era milagre. Ou milagre, ou milagre. Não dava. Jesus levanta os olhos, vê a multidão vindo. Já sei, Deus, aqui não tem. Aqui não tem venda, não tem padaria. Nós estamos no deserto. Esse povo está vindo atrás de mim. Olha só o que na versão do Marcos fala. E Jesus saindo. Eu estou em 3 versões aqui, tá? Ao mesmo tempo, tá? João, Lucas e Marcos aqui no celular. Presta atenção. E Jesus saindo, viu uma grande multidão. E teve compaixão deles. Na versão do Marcos, vai falar que ele tem íntima compaixão. Irmãos, perdeu aqui, peraí, mas eu ponho de volta. Peraí, sumiu aqui, peraí. Capítulo 6. Peraí, irmão, peraí que perdeu aqui, eu pulei aqui. O celular ele mexeu aqui. Ó, e Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E começou-lhe a ensinar muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos, aldeias circunvizinhas, e comprem pão para si, porque não tem o que comer. Ele, porém, respondendo, disse: dai-lhe vós de comer. Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão, compara com João, né? Para lhe darmos de comer. Aí ele pergunta, e ele lhe disse. Aí Jesus pergunta, aqui já está falando que Jesus pergunta. E ele disse: quantos pães tende? E de ver. E sabendo, eles disseram: 5 pães, e ordenou que fizessem assentar. Aqui é a hora do milagre. Irmãos, presta bem atenção aqui. O que ele fala aqui? Ó, quantos pão tem? Aí o Pedro, o irmão do Simão, André Simão, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Está vendo que uma completa a outra? Então Jesus pergunta: o que vocês têm aí? Ó, tem 5 pães e 2 peixes. Mas qual que é a linha de raciocínio dos discípulos? Qual que é a linha de raciocínio minha e sua? Vou lá na venda comprar o pão. Vou lá no mercado comprar o remédio, comprar o pão, comprar alguma coisa. O que Jesus está falando? O que Jesus fala para eles aqui? Dai-lhe vós de comer. Não é isso que ele fala? Ó, quantos pães... No versículo... não vou falar não, porque senão vai abandonar tudo aí. E ele, porém, respondendo, disse: dai-lhe vós de comer. Irmão, o que ele quer falar para mim e para você?
Ele vai nos levar a uma situação extrema para que nós possamos viver o milagre extraordinário de Deus. Ele vai nos levar a uma situação que não dá para ir no mercado, não dá para ir na padaria. Ele quer que eu viva o milagre, Ele quer me ensinar a viver um milagre com Ele. Aí ele pergunta, o que vocês têm aí? Aí está aqui, ó, está aqui um rapaz... Está aqui um rapaz, tem 5 pães e 2 peixes de cevada, mas o que é isso para tantos? Meu irmão, o meu raciocínio vai enxergar que o que está na minha mão, o que está na minha mão não é nada. Por quê? A nossa carne, ela para nada serve. A nossa carne para nada serve. A nossa carne em todo momento vai querer burlar, vai querer aniquilar as coisas de Deus. Aí ele fala assim, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas, que é isso para tantos? Irmão, apresenta o que você tem na mão de Deus. O que a mulher falou assim? Senhor, profeta, eu sou a mulher do filho dos filhos do profeta. É mesmo? É. Meu marido morreu e meus filhos vai ter que pagar a dívida. Vou ter que entregar o meu filho para ser escravo até que pague a dívida. Ô mulher, me diz uma coisa. O que você tem lá na sua casa? Olha, eu tenho um azeite. Então faz o seguinte. Vai lá, pega as vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas, entra na sua casa, presta atenção que isso daí vai fazer sentido daqui a pouco, tá? Entra na tua casa, fecha a porta, você e seus filhos, e vai derramando o azeite dentro, e vai pondo a que estiver cheia a parte. Irmão, o que tinha com os discípulos? 5 pães e 2 peixinhos. O que você tem na sua mão para viver um milagre? Você está precisando de um milagre em uma área? O que você tem na sua mão? Consagra a Deus. Como é que a gente consagra a Deus? A gente pode consagrar através do dízimo, através da oferta. Pegou uma conta? Fala, Deus, eu vou pagar essa conta aqui. Faz com compromisso, faz com voto. Você pega a conta aqui e não fala nada com Deus. Deus quer que você viva um milagre dessa maneira. Ó, pega a conta aqui, você pegou a conta? Senhor, Pai, eu vou pagar essa conta aqui, mas eu quero consagrar na tua mão tal área da minha vida. Consagra aquela área que Deus vai pôr a mão. Outra coisa também, Deus, eu tenho isso aqui para resolver esse montão de coisa aqui. Como é que eu resolvo? Não sei, Deus, como é que eu resolvo? Jesus fala o quê? O que Jesus fala? Dá-lhe voz de comer. O que ele quer dizer? O milagre já foi liberado. A bênção já foi liberada. A solução já aconteceu. A solução já aconteceu. Irmãos, o que eu preciso fazer? Entrega o que você tem na mão de Deus. Consagra a Deus. Olha só. Lê aqui, e está aqui um rapaz, peraí. Aí ele fala, a nossa mente vai enxergar o quê? Que o que está na nossa mão não dá para fazer nada. Pode ser que não dê na minha mão, que é natural, mas na mão de Jesus vai ter milagre. O que eu quero te dizer com isso? Ele vai te dar uma estratégia sobrenatural, vai abrir os seus olhos espirituais e você vai conseguir usar o que tem na sua mão e fazer uma estratégia. Vai dar... presta atenção. Presta atenção. Vou abrir a sua mente agora, em nome de Jesus. Olha para mim. Você mesmo. Vou abrir a sua mente agora. Ele vai falar assim, ó. O Davi, presta atenção, vou falar da palavra. O Davi, ele tinha 50 valentes. Mas cada 50 valentes derrotava 1000. Outros homens dele derrotou gigante também. Deus vai te dar uma estratégia para você, meu irmão. Vai te dar uma estratégia com aquilo que você tem na mão.
Você vai fazer mais do que você faz hoje. Consagra a Deus. Cada um. Para lá. Para lá. Senhor, eu apresento o Zeca. Eu apresento o Pedro. Eu apresento o Mateus, o Levi. Põe na tua mão, Deus, capacita. Se não for ele, Deus, se não for esses que está agora na sua mão, Deus vai colocar outros na sua mão que vai valer por 10. Porque, olha só, olha como que Deus é fiel. Por que ele nos leva no extremo? Jesus, já contratei um, contratei outro. O cara não sai do telefone. A mulher liga toda hora, sabe que o cara está trabalhando, liga toda hora. O que eu faço, Senhor? Deus, o que eu faço? Palavra, direção de Deus. O que ele vai fazer com a gente? Nos leva a situações extremas para que nós possamos viver milagre. Eu estava numa situação extrema. Daqui a pouco, por que eu entro numa situação extrema? Porque ele vai falar para mim assim, ô Felipe, como é que a gente compra pão para todo mundo aí? Corta aí para mim, em nome de Jesus, no 7, eu acho. Ó, Felipe respondeu, no 6. Mas dizia isso para experimentar, porque bem sabia o que havia de fazer. Jesus nos leva para a situação, não é para me matar não, não é para te matar não, é para nos ensinar algo, para abrir os nossos olhos espirituais. Consagra cada um daqueles abençoados lá, consagra eles, chega lá com o olhinho assim, vem cá meu filho, vou ungir você agora. Faz isso não, mas... porque não pode fazer isso. Mas, irmão, o que ele faz? Aí você fala assim, Senhor, mas o fulano não acha funcionário. O outro não acha funcionário. O outro teve outra ideia. Vai tudo passear e eu vou ficar eu só e vou fazer o meu e pronto. É uma estratégia. Às vezes com menos você lucra mais. Às vezes com menos você alcança mais. Mas o que ele vai fazer comigo e com você? Vai nos levar em uma situação extrema. Para quê? Para nos ensinar que lá tem milagre. Ele bem mais dizia isso para experimentar, porque bem ele sabe. Porque ele bem sabia o que havia de fazer, meu irmão. Jesus já sabe o que vai fazer na minha e na sua vida. Ele está nos levando para lá para que nós possamos viver milagres. O que ele vai fazer? Felipe, Felipe, é o seguinte, vai comprar pão para eles. Falou assim, os discípulos chegam para eles com um desafio. E Jesus faz o que com eles? Devolve o desafio. É mais ou menos assim, joga um termo que a gente usa, né? Passa a bola para Jesus. Aí Jesus devolve a bola para nós de novo. Filho, dai voz de comer. O que é dar voz de comer? Resolve aí. Eles estão vindo atrás de nós para ouvir a palavra. Aí no Marcos, ele fala assim, Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão, filho. Jesus tem compaixão de você, mas ele quer ensinar que eu vou viver milagre na onde não dá para ter milagre. Eu vou viver milagre. Mas o que o meu raciocínio fala? Senhor, não dá, pai. Tem só 5 pão e 2 peixinhos. Eu estou com a agenda lotada até o fim do ano. Como é que eu resolvo isso? É até o fim do ano? Mas vai estar. Aí você fala assim, mas Jesus está sabendo o que vai fazer. Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Ele já sabe o que vai fazer. Aquilo que não subiu, 1 Coríntios 2,9, mas aquilo que não subiu aos nossos olhos, não chegou nos nossos ouvidos, nem subiu no nosso coração, Deus tem preparado, mas Ele nos revelou pelo seu Espírito. Vai revelar pelo Espírito para mim e para você. Aí o que ele fala assim? Vamos continuar aqui. Põe aí para frente aí, no 9, continua aí. Filipe responde, e está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Vai lá. E disse,
E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Presta atenção. Naquele lugar assentaram-se, pois, os homens, e o número de quase 5.000. Vai lá, versículo 11. E Jesus, tomando os pães, e havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. O que ele fez? Passou para a mão do discípulo. Os discípulos passou etapas. O milagre chega na onde? O milagre chega em você, porque está buscando. O milagre vai chegar. Repassa o milagre. Repassa aí. Vai repassando. E igualmente também pelos que estavam assentados. E igualmente os peixes. Também. Não, peraí, calma. Acompanha comigo, amor. Acompanha, tem que ler junto com o papai. Pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes. Quantos eles queriam? Isso quer dizer o quê? Que Deus vai suprir a necessidade quanto a gente quer comer, quanto a gente precisa. Olha só, Moisés fala para o povo assim, vai chover um pãozinho do céu, um maná, uma sementinha lá, e você vai pegar o quanto você quer comer. Se você come pouco, você pega pouco. Se você come muito, você pega muito. O que Deus está dizendo? Vai suprir a necessidade, vai abundar. Aqui na versão do Lucas aqui, e tomando os... Segura aí, tá? E tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, abençoou-os. Olhando para o céu, os abençoou, consagra aos céus aquilo que ele colocou na tua mão. Na tua mão é 5 pães e 2 peixinhos. E olhando, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os. E partiu e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. Na outra versão é mais detalhada, né? O João dá uma detalhadazinha que ele divide lá, ele organiza. O que nós aprendemos com isso? De 50 e 50. O Mateus vai falar que é de 100 e de 50. É mais detalhista ainda. Ele detalha mais ainda. Irmãos, o que nós precisamos entender? Que o milagre passou pela sua mão. Passa para o outro e vai passando. Deus vai colocar a mão, mas eu preciso consagrar, apresentar para Ele aquilo que está na minha mão. Porque na minha mão vai ser só aquilo que está ali, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou enxergando. Mas quando nós apresentamos para Jesus, o milagre acontece. A coisa acontece, você fala assim, Senhor, como é que eu vim parar nesse deserto com Jesus? Filho, foi Jesus que te levou para lá, para você viver o milagre, para você dar de comer. O que é? Dar-lhe voz de comer. Resolva esta questão. Quer dizer o quê? Que eu cheguei nessa situação para que eu vivesse o milagre de Deus. Continua aqui, o que queriam? E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. A bênção que Deus colocar na minha e na sua mão, você vai guardar ela. O que sobrar, você vai guardar. Por quê? Porque Ele está te honrando. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso consagrar a Deus. O que Deus vai fazer? Vai mandar a pessoa certa, vai mandar o funcionário certo, e a coisa vai andar em nome de Jesus. Amém. Às vezes a gente fala assim, Senhor, eu estou trabalhando bastante. Aí eu pago X, pago Y, pago H, Z, vou pagando. Aí você põe na ponta do lado, peraí, Senhor, o que eu estou tirando aqui? Irmão, Jesus tem compaixão de mim e de você, que está indo buscar Ele. Consagra aquilo que você tem na mão de Deus.
Consagra, põe na mão de Deus aquilo que você tem que vai suprir, vai superabundar. Ele tá, às vezes a gente tem um compromisso com Deus, mas por que eu estou nessa situação, Senhor? E já faz tempo que eu estou vivendo. Aí ele faz uma pausa, né? Para a gente viver um outro tipo de milagre, né? Mas, Senhor, como é que faz? Aí a cabeça do cara parece que trava. Você fala pro cara, você fala assim, 2 mais 2. Ele entende 2 mais 10. Não entende, vai para a esquerda, filho, vai para a esquerda. Vira ali vira a primeira direita no armário ali e vai lá pro canto, lá naquele púlpito que tá ali no cantinho. Ele vira lá pro banheiro, lá vai lá do outro lado. Filho, eu não mandei você para lá. Consagra que Deus vai abençoar e multiplicar o conhecimento, vai dar habilidade para você se comunicar, para você falar do jeito que entende. Mas o que ele está falando para mim e para você, filho? Dá-lhe voz de comer. Ô Felipe, o que a gente faz? Onde a gente vai comprar pão para ele? Senhor, nem se eu tivesse 200 dinheiro ia dar. Então, a resposta é a solução. Eu não tenho 200 dinheiro. E mesmo se eu tivesse, não ia dar. O que eu preciso? Milagre. E Deus nos leva para lá para viver milagre. Marcos capítulo 5, versículo 21. Vamos ficar aqui só em Marcos. Marcos capítulo 5, versículo 21. Olha só. No 21. E passando Jesus outra vez o barco. Agora eu vou ficar só nesse livro só, tá? E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo de que venhas e imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e o seguia uma grande multidão que o apertava. Aí entra aqui a história da mulher do fluxo de sangue. Pula lá no versículo 35. E estando aí no meio do caminho aqui, que ele está indo junto. Irmão, presta atenção. Vamos frisar aqui, porque eu já vou pular para o versículo aqui. O que nós precisamos entender? O Jairo, o que era o Jairo? Era um principal da sinagoga. Era um cara que tinha conhecimento. Às vezes até o que ele estava vivendo ali era algo, ele fala assim, eu sou religioso. Eu entendo de um monte de coisa. Peraí, eu não entendo nada. Estou vendo que Jesus está curando. Eu vou lá falar com Jesus. Irmãos, muitas vezes nós precisamos entender que chega situações na minha e na sua vida para que eu possa ir até Jesus. Para que eu vá até Jesus. A gente tem o nosso conhecimento, as nossas habilidades profissionais que Deus nos deu, capacitou, a gente foi aprendendo com um, foi aprendendo com outro, e Deus nos capacitou para a gente absorver e desenvolver e tal. Aí você fala assim, eu não estou entendendo nada. É mais ou menos o Pedro. Senhor, trabalhei a noite toda. Senhor, não comecei agora não. Senhor, o Senhor é carpinteiro. Mais ou menos assim, o Senhor é carpinteiro. Que isso? Mas eu vou porque eu estou crendo no espiritual. Vai no espiritual. O que ele fez? Foi até Jesus. No versículo 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem dissera: a tua filha está morta, para que enfada mais o mestre? Meu irmão, Jesus está indo no caminho, a mulher do fluxo de sangue recebe um milagre, Jesus continua: ô Jairo, para de incomodar Jesus, sua filha já morreu, não tem mais jeito, não dá. Olha só, Jesus, meu irmão, Jesus já sabe o que ia fazer. Ele está indo. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que...
presta atenção. Presta atenção. O desafio pode ser grande, mas Jesus é sempre maior. O desafio é grande, mas Jesus é maior. Jesus é maior que essa situação. O que ele falou assim? Não temas, crê somente. Não deixa o temor contrário. O que é o temor contrário? É o temor, não é o temor de Deus. É o temor de alguma coisa acontecer. Não creia somente. Ele tem milagre. Ele fala assim, ó. Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo a casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Olha só, presta atenção. E riam-se dele. Porém, ele tendo os feito sair, irmão, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Irmão, o Eliseu, foi o Eliseu? Foi. O que o Eliseu falou para a menina? Fecha a sua porta. Entra você e seus filhos e fecha a sua porta. O que Jesus falou? Ô Pedro, Tiago, João, vamos ali comigo. Jesus, por que nós vai lá? Quero ensinar vocês a viver milagre de novo. Ele nos leva para ensinar eu ou você a viver milagre. Mas o que eu preciso entender? Nem todo mundo está na mesma fé. Ele falou assim, ó, e entrando, versículo 39, e entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Jesus, irmão, presta atenção. Se você falar o que Jesus falou para você, para quem está do seu lado, a pessoa vai rachar o bico de mim, de você, porque ela não crê em milagre. Entra lá e fecha. O que Jesus faz? E tomou, e riam-se dele. Porém, ele tendo feito sair, Jesus falou: cai fora daqui, vocês tudo, vai, sai daqui. Irmão, tira quem não está crendo. Você vai andar com quem não está crendo? Só se for para você abençoar aquela pessoa. Mas você precisa viver um milagre. Você vai contar pro cara que ele vai rachar o bico de você? Fala o quê? Você vai viver algo aí? Só porque você pagou uma conta na igreja, você vai viver um milagre? Só porque você abençoou a obra? Deus vai tornar para você, Deus vai tornar alguma coisa para alguém? Deus vai tornar saúde, trabalho, e vai dar força para você, acorda, cara, vai trabalhar. É isso que ele vai falar para mim e para você. Irmão, nós precisamos fazer a nossa parte. Mas o milagre não é todo mundo que vai enxergar. O que Jesus fez? Tirou aquele povo que estava lá, que riu dele, entrou com ele o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, Pedro, Tiago e João. Irmão, ele vai me levar para viver milagre. Aleluia. Anda com quem está vendo milagre. Fala com quem. Andar é falar, comentar, dividir as tuas coisas. Anda com quem está vendo milagre. Não está vendo milagre, você vai falar para quê? A pessoa vai rir de você, vai rir de mim. Fala assim, o quê? Você tá maluco, cara? Ô, você tá doido? Você vai falar o quê? Você comeu o quê? Vai falar assim, né? O que você tá usando? Vai falar isso para nós. Você tá usando o quê? Para com isso. Vai falar assim. Por quê? Porque não crê. Vai rir da gente. Mas o que eu tenho que fazer? Andar com Jesus. O que o Pedro, Tiago... vem cá, vamos lá. Vamos andar junto. Anda com Jesus. Anda com quem anda com Jesus. Fala com quem fala com Jesus. Você vai ver milagre. Continuando, fala assim, ó. E riam-se dele. Porém, ele tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava.
estava deitada. E tomando-a pela mão disse, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Aí eu vou levar o negativo lá para dentro do milagre? Lá para o quarto onde a menina está deitada, onde que o meu milagre vai acontecer? Não, leva quem está com fé. Você vai dividir alguma coisa com alguém, a pessoa vai rir de você. Anda com Jesus e anda com quem anda com Jesus. O que quer dizer isso? Eu não vou fazer negócio, não vou conversar com mais ninguém? Claro que não, nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo que nós prestamos serviço para todo tipo de pessoa. Eu presto serviço para todo tipo de pessoa. Todo tipo. Eu vou dividir as minhas convicções com essa pessoa? Algumas eu divido. Outras eu semeio. Mas eu não conto tudo para ninguém. Não está enxergando a mesma coisa. Vai rir de mim. Não divide não. Deixa Jesus trabalhar no negócio. Anda com quem anda com Jesus. Anda com Jesus. E quem está andando com Jesus, o que ele fez? Espera aí. Pedro, Tiago, João, vem aqui. Chamou Pedro, Tiago e João. Para finalizar, Lucas 8:26. Essa daqui é uma das situações assim mais extraordinárias. Olha só, Lucas 8:26. Cadê? Achei. E navegaram para a terra dos Gardarenos, que está defronte da Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro. E vindo à cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas no sepulcro. Quando viu Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo... prostou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardava no preso com grilhões e cadeias. Mas, quebrando as prisões, era impelido, levado pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe, já dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogava-lhe que não lhe mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhe dizendo, rogaram-lhe que concedesse entrar neles, e concedeu. E tendo saído os demônios do homem, e entraram nos porcos, e a manada precipitou-se do despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que aconteceu, fugiram para anunciá-lo na cidade e nos campos, e saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, e acharam então o homem que havia saído dos demônios, vestido em seu juízo, assentando aos pés de Jesus, e temeram. Irmãos, presta atenção, vamos lá. Qual que era a condição? E quando desceu, saiu-lhe ao 27, tá? Saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônio, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas no sepulcro. Presta atenção, quem chamou Jesus para ir lá? Em nenhum relato você vai ver que alguém chamou Jesus, mas ele foi até lá. O que eu preciso entender? Irmãos, Deus é bom. Eu vou clamar, ele vai vir. Eu vou pedir, ele vai vir. Eu vou estar junto com a multidão, ele vai suprir a minha necessidade.
Mas tem hora que eu não vou clamar, que eu não vou pedir, e mesmo assim ele vem ao meu encontro, porque ele é Deus e cuida da minha e da sua vida. Olha só, aquele homem não tinha juízo mais, andava pelado, não andava vestido. Pode ser que tenha esse vestido aqui, não andava vestido. Pode ser que ele estava, sei lá, com um short, alguma coisa do tipo. Mas o que eu preciso entender? Que ele vem ao meu encontro. Ele vai vir ao meu encontro e vai fazer milagre na minha vida. Vai transformar a minha e a sua vida. Ele vem ao nosso encontro. Amém. Ele vai cuidar. Mas qual que era a condição dele? Muito tempo e nem habitava em qualquer e não habitava em qualquer casa, mas no sepulcro. Ele não estava nem morando em casa. Não estava nem morando em lugar nenhum. O que nós precisamos entender? Que diante dessa situação, ele não estava no juízo perfeito dele. O que Jesus faz com ele? E aqueles que guardavam vendo, o versículo 35, e saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, e acharam então um homem que havia saído dos demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. Irmãos, muitas vezes nós estamos nas situações que nós estamos sem juízo, não é sem raciocínio, é sem juízo, sem entendimento. O que eu preciso entender? Que Jesus vai devolver o nosso juízo. Irmãos, Deus vai devolver o nosso juízo. Vai nos andar perfeito. Às vezes o desafio é grande e você nem está raciocinando direito mais, porque você fala, como é que eu resolvo isso? Como é que eu vou fazer isso? Não estou no meu juízo perfeito, eu não estou nem... Está andando ali ao léu. Jesus veio ao nosso encontro e abençoa a nossa vida. O que eu preciso entender? Eu vou viver milagre, não importa a situação, eu vou viver milagre. Ele vai... Estou lá na multidão, ele está vendo, ele sabe o que vai fazer. Eu não sei o que eu vou fazer, mas ele já sabe o que vai fazer e abençoar e cuidar da nossa vida. Amém. Ele já sabe o que vai fazer, vai suprir a necessidade. Ô Jairo, o que está acontecendo? Não, filho. Já morreu, Jairo, tem mais jeito não. Não, peraí. Não temas, crê somente. O que ele está fazendo? Está mantendo a fé do Jairo ali. Jairo foi procurar ele. A gente vai procurar Jesus, está acontecendo uma coisa ou outra. O que ele vai fazer? Vai continuar mantendo a nossa fé até que o milagre aconteça. Aleluia. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.